A paz do Senhor, queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você professor, a paz do Senhor, você também aluno. Eu sei que tem muitos alunos que nos acompanham por aqui, né, nesse podcast aqui, EBD em síntese do DENEC, você pai também, você amante da EBD, que nos acompanha e está sempre aqui ligado conosco. Hoje uma lição muito importante, lição de número 8, do nosso quarto trimestre de adolescentes, que trata acerca do mandamento do amor ao próximo. Nós sabemos que esse mandamento é um mandamento importantíssimo e no mundo em que nós vivemos com tanta maldade, né, com tanto ódio, com tanta dificuldade em sentir compaixão e ter empatia pelo próximo, uma lição que nos direciona a obedecer e decidir amar, porque é um mandamento do Senhor. Acompanhado mais uma vez aqui das nossas queridas professoras, né, que muito nos ensinam através desse podcast, a nossa professora Hanani, nossa professora Rosimar. Vou começar com a professora Hanani, a paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham, que mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e oramos para que Deus possa se fazer presente nesta aula, neste dia, né, e possa lhe ajudar também, lhe auxiliando que tudo que for falado aqui possa lhe ajudar e lhe auxiliar em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. A paz do Senhor, querida professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani, aos professores que estão nos assistindo, aos alunos também. É um prazer estarmos aqui mais uma semana de aprendizado. Glória a Deus. E como eu disse, lição de número 8 tem como título O Mandamento do Amor ao Próximo. E a mensagem bíblica está em 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Olha só que mensagem poderosa, né? O apóstolo está dizendo que quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Então, quem não ama mostra um desconhecimento de Deus, porque Deus é amor, o amor vem dele. Quem não ama não é considerado filho de Deus, até porque nós sabemos que uma das maneiras mais eficazes de testificar que nós somos filhos de Deus é justamente amando ao nosso próximo. O emprego do amor é uma das maneiras mais eficazes de testemunharmos ao mundo e testificarmos perante o Espírito Santo que somos filhos de Deus. E esse princípio, ou esse mandamento, ele não é isolado em uma das partes da Bíblia, não. Nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o princípio do amor, ou o próprio mandamento do amor. Isso no imperativo, uma ordem do Senhor, um mandamento ao qual nós não devemos quebrar, precisamos seguir e obedecer. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, cara, professora Hanani, nós encontramos esse princípio, esse mandamento, e nas duas alianças nós somos direcionados a obedecer, decidir obedecer, porque esse amor que vem de Deus, o Deus que é presente no Antigo, Deus presente também no Novo, através de Cristo Jesus, e o amor vem dele, presente em toda a Bíblia, nos direcionando a amar. É verdade. Essa lição desse domingo é muito importante, porque vai falar justamente de um atributo de Deus, né? Da essência do próprio Deus, que é o amor. E lá em Mateus 22 fala daqueles dois grandes mandamentos, que eu acredito que a gente já deve ter falado em outras aulas, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, abre como mandamento, né? Se nós formos estudar, ver a questão do que é o amor, né, para o mundo, na psicologia, para as próprias pessoas e para os estudos, né, os estudiosos. Existem várias definições de amor, certo? Mas nós sabemos que a Bíblia traz o amor como sendo a essência de Deus. Nós somos criados, o mundo foi criado por causa do amor de Deus, né? A nossa vida foi criada pelo amor de Deus, a sua misericórdia que é tão grande e o seu amor.
nós vemos, estudando a Bíblia, que o amor de Deus ele está representado do Gênesis ao Apocalipse, né? Nós temos representação do amor de Deus em toda a passagem da Bíblia. E se nós formos ver esse amor, né, primeiro para a gente entrar assim na definição, o que é que o Novo Testamento fala do amor de Deus e o Novo Testamento, certo? Nós precisamos ver primeiro e entender que esse amor de Deus, que o amor de Deus ele tem características que elas são imutáveis. Muitas pessoas falam que o amor de Deus no Antigo Testamento é um e no Novo Testamento é outro, mas não. O amor de Deus é um só, porque essa é a essência dele. Ele é imutável, ele não muda, ele não varia, né? Então, o mesmo amor de Deus representado no Antigo Testamento é o amor de Deus representado no Novo Testamento, certo? Então, nós temos características como a imutabilidade do amor de Deus, né? Deus é imutável, nós lemos lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que o amor de Deus não muda, não tem fim, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é insondável porque nós não podemos medir esse amor. O amor de Deus é tão grande, que nós não temos palavras, não temos como medir. A própria palavra diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que deu o seu único filho para morrer por nós. Então, nós não temos como mensurar este amor de Deus, né? O amor de Deus, ele também é incondicional, ele ama a todos, não faz acepção de pessoas. Então, não importa a sua classe social, não importa as suas características físicas, Deus ama a todos da mesma forma, né? A revista traz algumas características também que o amor de Deus, ele é restaurador. Restaurador por quê? Porque a gente vê todo o Novo Testamento, por exemplo, vamos entrar agora no âmbito do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos o povo de Israel, que foi escolhido por Deus, amado por Deus, né? Sempre se desviando do caminho. Mas o amor de Deus, ele é tão misericordioso que Deus, ele traz o seu povo sempre para perto quando ele se distancia e ele perdoa e restaura a sua aliança e restaura a fé do seu povo. Então, o amor de Deus, ele é restaurador, né? Ele também o amor de Deus, ele é independente. Ele não depende de nada, de nenhuma circunstância. É aquele negócio que tem pessoas que dizem, eu lhe amo de graça. Pronto. Ele não depende de nada. Não tem nada condicionando o amor de Deus. Ele simplesmente nos amou e se entregou por nós. Como diz lá em Deuteronômio 7, 8, se eu não me engano. Mas o que é que a gente vê a diferença da representação de Deus dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento? A gente vê que no Antigo Testamento as pessoas elas não tinham como saber, identificar como era esse amor, né? Até que Deus, quando dá os mandamentos, ele diz que ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas elas não tinham um exemplo para ter base desse amor, né? Então, o que foi que Deus deixou para a gente poder compartilhar esse amor com o próximo, né? De amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, se você não quer ser rebaixado, que você não quer ser insultado, então não insulte o seu próximo, não insulte o seu amigo, não insulte o seu companheiro, aqueles que estão próximos de você, né? Se você não quer ser machucado, então não machuque o outro. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você não quer o mal para você, não faça o mal com os outros. Já no Novo Testamento, Deus traz para nós o exemplo de Jesus. Jesus ele vem como exemplo, representação viva desse amor de Deus para nós, né? Ele entrega o seu filho e a gente vê durante toda a história de Jesus
de que ele, em todo momento, ele está demonstrando esse amor de Deus para conosco, nos seus milagres, né? Na sua forma de falar, na sua forma de agir, com as pessoas que ele fala, com as pessoas que ele trata, né? Então, nós vemos a vida de Jesus como sendo a representação viva do amor de Deus dentro do Novo Testamento. E até que Jesus ele fala, dizendo para os seus discípulos, convocando, né, dizendo, amemos uns aos outros como eu vos amei. Lá no Antigo Testamento ele diz, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Já no Novo Testamento, nós temos o exemplo do próprio Jesus Cristo, e ele diz, ame o teu irmão como eu te amei. Né? Então, nós temos um exemplo vivo de Jesus para nos dar exemplo deste amor. Então, nós temos que amar ao nosso próximo como Deus nos amou e como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Se entregando por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos dar o direito, né, da vida eterna, porque nós, quando nascemos, nós já nascemos pecadores por causa da nossa carne. E nós precisamos dessa restauração, desse perdão da graça de Deus, né? Glória a Vocês Deus, querem é fazer alguma verdade. colocação? É verdade. Não, eu acho que a irmã Rosimar também vai trazer sua palavra, mas eu estava ouvindo a irmã Hanan falando, que era justamente o que eu estava focando aqui. Eu ia acrescentar, mas a irmã Hanan acabou já acrescentando, e a graça, ela justamente estreitou esse princípio, né? Porque se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a gente tinha como parâmetro amar o próximo como a nós mesmos, tem gente que acaba, às vezes, nem se amando em si. Não tem nenhum, às vezes, um parâmetro de amor ao próximo, porque às vezes é uma pessoa que está apegada ali por alguma trauma, por alguma situação adversa, e aí a desvaloriza, às vezes, a sua própria existência, o seu propósito, sua vocação. E aí é um parâmetro que deveria ser um parâmetro glorioso, porque nós precisamos nos amar, engrandecer a Deus a questão da vida, da nossa existência, do nosso propósito. Só que a graça ela vai afunilar justamente isso, ela vai estreitar o princípio de amor, né? Ela vai dizer assim, então pare de olhar para você como parâmetro de amor e comece a olhar para Jesus como parâmetro de amor. Então, como Jesus amou, ame você também. E aí é algo realmente que é algo maravilhoso e ao mesmo tempo assustador, porque Jesus nos amou de uma tal forma que é inexplicável. Então, se nós pudéssemos aqui simplificar a aplicação para a nossa vida e para você, professor, até aplicar para o aluno, é simplesmente assim, enquanto você não chegar no nível de amor que Cristo amou o mundo, continue amando, continue servindo, continue exercendo esse amor. Então, se você hoje amou uma medida, amanhã ame mais um pouco, porque se você não chegou ainda no nível de amor de Cristo, então tem amor ainda para poder distribuir, para poder amar o próximo, justamente nessas características, né? Como já foi falado aqui, o mandamento ele nos direciona a amar, nos ordena a amar, mas existem algumas características, né, que nós já vimos aqui. Quem ama não é vaidoso, quem ama não é ciumento, quem ama não fica irritado facilmente, não é egoísta, não guarda mágoas. Então, não é fácil, né, exercer esse amor na íntegra, realmente cumprir o mandamento, mas nós precisamos nos esforçar e decidir obedecer esse mandamento, já como já foi falado, é um mandamento que está presente no Antigo e no Novo Testamento, então nos pega, nos completa e é necessário, até porque nós vamos falar um pouco mais à frente da importância desse amor, mas já foi lido aqui. Amar é testificar que somos filhos, amar é testificar que nós conhecemos a Deus. Então, se eu conheço a Deus, eu preciso amar. Né? Se eu sou filho de Deus, eu preciso amar, porque isso é a maneira mais eficaz de testificar que eu sou filho e que eu conheço Deus uma vez que o amor vem dele. É isso mesmo, irmão Felipe. Falar em amor é uma das coisas mais lindas, eu acho. E quando se trata do amor de Deus, né? Essa questão do amor é muito linda, porque o nosso Deus, ele é tão misericordioso que na própria lição cita a misericórdia
dele sendo estendida sobre o resgate de Raabe, é um exemplo da misericórdia de Deus, de Raabe e sua família, que creram no Deus de Israel e foram salvos da destruição em Jericó. Porque o nosso Deus, a misericórdia dele, o amor dele é tão grande que ele nos resgatou e não tem um amor que se compara ao amor de Deus. Quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo, né, quando a irmã Hanani citou, de uma tal maneira que deu o seu único filho. Quem poderia dar o seu único filho para morrer por uma geração? Mas o nosso Deus, ele deu, por este amor que ele tem por nós. Então, nós vemos aí a misericórdia do Senhor sendo estendida. Nós vemos a história também de Jonas, né, de Nínive, que aquela cidade estava fazendo algo que Deus não estava se agradando, né? Os seus pecados estavam fedendo, como queremos dizer, as narinas de Deus, né? Mas Deus teve misericórdia, né? Então, o amor de Deus, ele é um amor que nós não calculamos, né? Como foi citado aqui, que as características do amor, né? Lá no livro O Apóstolo Paulo, falando sobre essa questão da grandiosidade e a importância do amor, como o irmão Felipe citou aí, que o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor é tudo isso e muito mais, né? Porque o amor, ele não se alega com injustiça. Nós vemos que as pessoas que amam, porque nós decidimos amar, então nós temos o amor de Deus e nós amamos os nossos amigos, nós amamos até. A Bíblia fala que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Não é verdade? Glória a Deus por isso. É verdade. Isso nos mostra que o amor de Deus, ele nos aproxima, né, Rosimar? Nos torna família, principalmente com a demonstração do amor de Jesus Cristo vindo se entregar por nós, nos fazendo ter o direito de sermos chamados filhos de Deus, né? Então, esse amor de Deus, ele nos aproxima, nos torna filhos de Deus, então nos deixa, faz dizer, nós somos irmãos, né? Nós fazemos parte de uma família só, não é isso? Então, o que é que você quer para o seu irmão? Você sempre quer o melhor para o seu irmão, para a sua família, para os seus pais, para aquele que está perto de você. Então, essa é a demonstração viva do amor de Deus. Então, que nós, como cristãos, procuremos viver, né, este mandamento, porque o amor ele não é apenas um sentimento na Bíblia, ele é realmente um mandamento que nós devemos buscar viver, buscar e escolher viver, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher não viver o amor. Aí entra a maldade no coração do homem, a maldade no mundo, pela ausência do amor de Deus, não é? Então, nós temos que escolher viver esse amor, nós temos que escolher caminhar neste amor que é Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando assim o primeiro bloco, né, o primeiro tópico, o mandamento do amor na Bíblia. Podendo passear um pouquinho na Bíblia e vermos que há um mandamento do amor no Antigo, no Novo Testamento, então é uma ordem presente, né? Sobre nós, é um mandamento perfeito, superior, amar ao próximo, como Jesus nos amou e amar a todos sem distinção e sem acepção. O tópico 2 fala sobre o amor é antídoto. É interessante porque essa palavra antídoto, a gente sempre relaciona a palavra antídoto a uma injeção, uma vacina, um remédio. Então, um exemplo, você é picado por uma cobra, né? E aí a cobra vai injetar em você um veneno e você precisa de um antídoto, de uma resposta àquele veneno para você não morrer. Então, o amor é antídoto. Então, o comentarista ele faz assim, uma colocação perfeita quando ele fala que o amor é antídoto. Para quê? O amor é antídoto num mundo onde há tanta falta de amor, principalmente nos nossos dias. Nós vemos dias, caro professor, caro internauta que está conosco aqui, dias difíceis, dias onde há falta de amor e as pessoas elas acabam discutindo, acabam brigando, acabam ceifando outras vidas
por coisas alheias, temas alheios, situações alheias, por coisas banais, essa que é a verdade. Então, nós vivemos hoje um mundo cheio de violência, e violência física, e também violência emocional. Está em alta, por exemplo, os crimes cibernéticos, ou melhor dizer, os crimes digitais, aonde, através das mídias sociais, no mundo digital, as pessoas atacam outras pessoas, agridem outras pessoas, cancelam, né, que é uma palavra bem alta, cancelam outras pessoas. Quando você vê o motivo, motivos banais. Então, nós vivemos dias difíceis onde o amor tem se esfriado. E você diz assim, mas, irmão Felipe, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito esfriarão. É verdade. Só que a igreja vai na contramão disso. A igreja, ela é antídoto. Por quê? Porque ela tem o amor de Cristo. Então, nós precisamos ter uma postura diferente da postura do mundo. E esse tópico 2, o comentarista ele justamente faz esse posicionamento, que nós precisamos amar e colocar em prática esse amor e exercer esse amor, porque esse amor é um antídoto contra um mundo de tanta violência e tanto desamor que nós vivemos. É muito claro no Novo Testamento que Jesus ele não se deixava levar por situações alheias. Por exemplo, lembremos-nos, pois, quando Jesus estava no Getsemane. Um soldado chega, de repente Pedro, para tentar proteger Jesus, achando que Jesus precisava da proteção, mas tinha chegado o momento, e então Pedro corta a orelha do soldado. É interessante porque nós poderíamos dizer assim, mas é uma ação plausível, louvável, Pedro já defendendo o Senhor. Mas Jesus não precisava que Pedro usasse naquele momento a espada. Jesus vai lá, restaura a orelha daquele soldado. Eu acho isso glorioso, porque Jesus estava querendo mostrar para Pedro, Pedro, chegou a minha hora. Nós não vamos vencer com a espada. Nós não vamos vencer com a violência. Nós vamos vencer com o perdão e com o amor. Jesus amou Judas. Jesus amou os soldados. Jesus perdoou os malfeitores na própria cruz. Jesus perdoou seus malfeitores. E, às vezes, nós queremos transformar situações em guerras santas. Só que nós não vamos vencer pela violência, porque isso não é o papel da igreja. Nós vamos vencer pelo amor. Nós vamos vencer exercendo o antídoto, a resposta à violência e ao mundo de tanto desamor. Nós vamos vencer amando e amando o nosso próximo. Seja esse próximo bom ou ruim, que aí vem um outro detalhe. Às vezes nós queremos selecionar as pessoas que nós amamos. Eu amo fulano porque é minha família, eu amo fulano porque é meu parente, eu amo fulano porque eu gosto dele, eu amo fulano porque eu fui com a cara dele. Né? Tem que usar ainda essa expressão. Não, nós precisamos amar a todos. Jesus ele vai estreitar ainda mais esse princípio do amor, quando ele vai dizer, e é um spoiler um pouco do terceiro tópico, né, que a irmã Rosmar vai dar de forma mais aprofundada, mas entrando aqui já nesse princípio, Jesus ele nos manda, nos orienta, nos direciona a que nós amemos a todos, inclusive aos que nos fazem mal. Então, meus irmãos, quando eu olho esse tópico 2 e eu vejo o título desse tópico, o exercício do tópico 2, que é o amor é antídoto, eu olho para mim e agora eu quero dizer para você, caro professor, cara professora, será que nós, eu não vou começar nem pelos alunos, vou começar por nós mesmos, será que nós estamos exercendo, obedecendo, praticando esse amor? Qual tem sido a nossa resposta mediante ao confronto do mundo? E aí eu vou ser muito claro, porque essa lição ela está predominantemente em um período que nós estamos vivendo de polarização, principalmente política, onde a igreja tem sido atacada e criticada por alguns. E o nosso papel em uma situação como essa é amar.
Porque a nossa resposta para o mundo não é a violência. Porque violência por violência não é antídoto. É intencionar a causa. O antídoto é o amor. Já diz aquela frase bem comum, olho por olho, o mundo acabará cego. Então, caro professor, o comentarista deixa muito claro aqui que o amor é o antídoto. Por que o amor é o antídoto? Porque a igreja ela é como que um hospital. De forma muito simples, de forma muito prática, a igreja é como que um hospital. O nosso exercício de fé, na prática, amando, é um antídoto que está salvando e curando pessoas que estão vivendo em um mundo com desamor. Então, olha que lição poderosa você tem na mão, professor, para ensinar e para direcionar para o seu aluno, para o seu adolescente. Porque o adolescente está naquela fase da criação da opinião própria, conceito de mundo, criação de referenciais, conceitos de liderança, de governabilidade, de independência. E você tem uma lição poderosa na sua mão, caro professor, para você aplicar para o seu aluno, para que o seu aluno entenda que o nosso antídoto é o amor. Eu sempre costumo dizer uma frase, quando eu ministro, às vezes, nessa conjuntura, que eu digo que se a igreja não fizer a diferença, não há diferença no mundo. Não espere daqueles que não têm Cristo o amor. Mas o mínimo que Cristo espera de nós é que nós liberemos amor para todos os homens. Por quê? Porque o antídoto está na igreja. Está nas nossas simples atitudes, nas nossas formas de falar, de relacionar, de perdoar, de amar. Nosso amor em Cristo Jesus é um antídoto para curar e salvar as pessoas. Eu estou olhando aqui um outro exemplo, eu escrevi aqui para até ouvir a nossa professora Rosimar Mahanani, nesse ponto aqui, o amor é antídoto e é uma arma poderosa que nós temos à nossa disposição, que precisamos usar porque somos filhos e conhecemos a Deus, é também a mulher pecadora. Os homens religiosos chegam perante Jesus com a mulher pecadora, pegam ela em adultério e diz: Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar. O que é que o Senhor diz? Então, eles querem pegar Jesus em uma cilada. Por quê? Porque se Jesus manda apedrejar, ele cumpre a lei de Moisés, mas descumpre a lei romana. E só Roma poderia imputar ao homem uma pena criminal por alguma coisa. Só Roma poderia matar, por exemplo, um homem. O judeu, nenhum poderia matar um outro judeu, e isso penalizar criminalmente falando, não poderia de jeito nenhum, porque ele estava sujeito a Roma. Então, se Jesus ele manda apedrejar, ele obedece à lei de Moisés, mas desobedece à lei romana. Se Jesus manda não apedrejar, ele obedece à lei romana, mas desobedece à lei de Moisés. Então, olha que coisa. Aí você disse, irmão Felipe, como é que Jesus venceu? Com o amor. Em silêncio, ele começa a escrever, daqui a pouco os homens começam a confrontar, e ele diz assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é algo poderoso, porque cada um começa a soltar a pedra e vai embora, e você diz assim, Jesus perdoa aquela mulher, é verdade. Mas já parou para pensar que Jesus era o único que poderia apedrejar aquela mulher? Jesus era o único, porque não havia pecado no Cristo. Não havia pecado no Senhor. Ele era um homem perfeito. Só ele poderia apedrejar, mas ele não apedreja. Ele vai dizer, mulher, vá em paz. Ele está ali com amor para salvar e curar aquela mulher. Por quê? Porque o amor é antídoto. E aí eu queria ouvir as professoras Hanani e Rosimar nessa pauta aqui que nós abrimos aqui no tópico 2. O amor é antídoto. Nós, na prática, falando que a nossa diferença é justamente nessa indiferença do mundo. Nós não podemos esperar amor do mundo, mas o mínimo que Cristo espera de nós é que nós demos amor ao mundo. Eu acho interessante, irmão Felipe, tem pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, mas dizem, eu sou assim, por exemplo, a pessoa é muito brava, né? Se chateia muito fácil. Eu sou assim, minha personalidade é assim. Mas a gente tem que ver
quando Deus realmente, se você for salvo, realmente é salvo por Jesus Cristo, você há uma mudança na sua postura, há uma mudança de caráter, né? Então, cadê a transformação que esse amor de Deus ele nos constrange a nos transformar, né? E eu acho interessante que lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então, observar a nossa própria vida, né? Será que a gente realmente está amando o nosso irmão? Nós estamos demonstrando esse amor através de atitudes, através de palavras, através de ações, através de um gesto, né? Será que nós estamos realmente sendo deixados transformar por este amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele transforma a nossa vida. Ele tira tudo aquilo que não agrada a Deus, que não é de Deus, e nos faz imagem e semelhança sua. Não é uma imagem e semelhança física, mas interior. Tem uma história que meu esposo até me mostrou na Bíblia de Max Lucado, falando sobre a criação. É uma história bem interessante, contando, Max Lucado, ele fala, mostrando mais ou menos, dando um exemplo, né, de quando Deus ele criou o homem, né, contando para o anjo, porque ele deu o livre-arbítrio, né, para o homem. E o anjo ele fica impressionado com a grandeza do amor, dizendo que Deus ele transferiu o amor dele na criação para nós, o homem. Então, nós temos a possibilidade de amar como Deus ama. Olha só como é grande e como é lindo, né? Então, nós temos que deixar que este amor entre em nosso coração. Nós temos que deixar realmente ser transformados por este amor. Que Deus, ele transforma verdadeiramente. Não só lá no Antigo Testamento, mas hoje também. Nós vemos a transformar de Deus, do amor de Deus, na vida de muitas pessoas. Então, nós temos que nos reavaliar. Todos os dias nós temos que avaliar as nossas atitudes, a nossa postura, o nosso comportamento. Os dias estão se findando. A vinda de Cristo está próxima. E todos os dias nós temos que ter cuidado. Nós estamos amando como Jesus nos amou. Nós estamos demonstrando este amor de Deus, amando ao nosso próximo. Porque quando a trombeta soar, vai que a gente não sobe, né? Então, vamos nos reavaliar e procurar saber se as nossas atitudes estão demonstrando e se esse amor que nós estamos passando está servindo de antídoto para esse pecador que está ouvindo a nossa voz. Isso, irmã Hanani. O amor, ele é um antídoto, sim. O amor é a cura de tudo, porque o amor, ele é capaz de curar tristeza, angústias, aflições, É tão importante amar o nosso irmão, demonstrar diante do mundo que nós estamos vivendo hoje, Essa falta de amor está global, A Bíblia diz que se alguém diz, eu amo a Deus, mas não amo, mas odeio, no caso, o meu irmão, como é? A Bíblia mesmo fala que é mentiroso. Então, eu não posso dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão. Porque aí eu não vou estar seguindo a Bíblia, a palavra de Deus, Então, nós sabemos que amor é mais do que um sentimento afetuoso. O amor é uma atitude. Eu digo assim, eu vou amar. A partir de hoje, eu vou amar. Então, você tem que demonstrar a atitude do amor. Como podemos amar os outros como Jesus nos amou? É tão lindo isso. É tão interessante, professor, você aí na sua sala, você reunir os adolescentes, os jovens, e fazer uma conversa franca, aberta, um diálogo, um debate, Como nós podemos demonstrar esse amor de Cristo? Porque quando nós temos o amor de Cristo na nossa vida, nós somos diferentes. Nossas atitudes demonstram que nós somos diferentes, porque eu tenho o amor de Cristo em mim. Não só a palavra, como as ações de Jesus, elas são um grande exemplo para nós. Jesus ele é um grande exemplo de amor. Por isso que nós estamos aqui, porque ele nos amou primeiro. Então, nós sabemos que amar como Jesus amou é extremamente nobre, é amar sem olhar a quem. É muito importante isso, você amar
chega um irmão na igreja e vocês, irmão, eu te amo. É muito lindo isso, né? Porque nós temos o amor de Deus dentro de nós. E isso é muito lindo. E Deus abençoe, né? Você, professor. Irmã Rosimar, a questão da gente ter a questão como é o nome da empatia, né? De nos colocar no lugar do outro e saber realmente ter essa sensibilidade Isso. que o Espírito Santo nos dá. E saber se o nosso próximo está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, realmente está passando por uma dificuldade que a gente possa chegar e ajudar. A gente já falou sobre isso em lições passadas, né? Nós temos que nos dispor a ajudar. Então, nós temos que ser empáticos com nossos irmãos, para que a gente possa demonstrar esse amor, nos colocar no lugar do irmão. Perfeito. Glória a Deus. Eu ouvindo aqui a irmã Rosimar, justamente eu ia falar esse último comentário aí do segundo tópico, quando o comentarista ele diz assim, ó, o amor de Cristo nos conduz ao enfrentamento da indiferença. Enquanto muitos praticam o desamor, nós somos chamados para demonstrar amor e compaixão pelos que sofrem. Foi falado aqui agora sobre isso. Peça a Deus que ensine você a amar, pois amar é sim uma declaração corajosa de fé. Olha só, a Bíblia diz, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. 1 João 4:20. Olha, o mundo ele foi destruído, a sua primeira civilização, a violência foi uma das causas que provocou a destruição da primeira civilização. Né? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 13, registra isso. E nós precisamos compreender que ainda hoje os homens continuam maus. Só que a demonstração de fé e corajosa que nós temos para testificar que somos filhos de Deus é justamente amando. Então, para dizer que eu amo a Deus, eu preciso também amar o meu irmão. E eu gosto muito dessa dinâmica do reino, que é a dinâmica vertical e horizontal. Porque Deus não nos chamou para termos um relacionamento apenas horizontal. Né? Nós seríamos homens vaidosos, nós seríamos homens orgulhosos, egoístas, mas o Senhor nos impôs também um relacionamento na horizontal. Então, ele diz, você precisa me amar, mas não se isole, não seja vaidoso, não seja egoísta, você precisa amar também o seu próximo. Olha, como a ti mesmo, como Cristo amou também a você, como Cristo amou o mundo, de uma tal maneira, de uma maneira muito transbordante, de uma maneira incalculável, imensurável. Olha a coisa extraordinária, cara professor. Olha a coisa extraordinária, caro aluno. O Senhor está literalmente nos dizendo, não venha dizer para mim que você me ama e não ama o seu irmão, porque isso é mentira. Eu não aceito. É muito forte. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise hoje, e aí eu pediria até você, professor, para fazer essa autoanálise com o seu aluno, né? Que é a análise justamente da cruz. Né? A cruz ela tem duas linhas. Ela tem uma linha que aponta para cima e ela tem uma linha que aponta para os lados. E aí eu preciso compreender que eu preciso amar a Deus, por isso que a linha na vertical ela é maior, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, não me esquecendo que eu preciso abraçar também o meu irmão. E aí eu faria uma autoanálise, já uma dica pedagógica, você, professor, escreve lá, desenha lá a cruz, né? E pergunta para o seu aluno, pede para o seu aluno fazer uma autorreflexão. Você está seguindo esse mandamento? Você está obedecendo esse mandamento? De que forma? Você está amando a Deus e aos seus amigos e aos seus colegas? Está amando a Deus e na horizontal, na vertical, e aos seus irmãos também na horizontal? Então não é só amar na vertical, é amar na vertical e amar na horizontal, amar a Deus e amar os seus irmãos, seus colegas, amar a todos os homens, amar ao próximo. E aí essa empatia, porque quando eu realmente eu amo a Deus de verdade, amo o meu irmão, é impossível sermos indiferentes com o sofrimento do nosso irmão. Foi falado aqui sobre isso, né? Eu sofrer com quem sofre. Quando Paulo diz assim, ó, você precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, Paulo está dizendo, esse é o mais alto nível de intensidade de empatia, de compaixão. O que é compaixão? Não é só apenas eu me colocar no lugar do meu irmão. Porque quando eu me coloco no lugar dele e eu não faço nada, é uma fé morta, porque não tem obras. Então, Paulo está dizendo assim, o mais alto nível de compaixão, de amor, chora com o que chora.
se alegra com quem se alegra. Só quer se alegrar? Não, tem que chorar também. É você se fazer participante do sofrimento do seu irmão. Paulo não é só se colocar no lugar dele, é sofrer com ele, é lutar com ele, é chorar com ele, é orar com ele, é ajudar ele. Como foi dito aqui, é abraçar ele. Então, que possamos compreender que o amor é antídoto e que nós precisamos compreender que Deus nos chama para amar, não podemos ser indiferentes mediante ao sofrimento e esse mundo de desamor, mas precisamos liberar amor porque é o antídoto, é o que vai vencer o mundo, é o que vai vencer a violência, que vai vencer o mal, é o amor. E aí é muito interessante porque parece ser algo até é simples, irrelevante, mas não, é algo poderoso, principalmente para você, professor, já dando uma aula para uma classe de adolescente, como eu disse, que está formando ali a opinião dele e a opinião, inclusive, de mundo, ele precisa compreender que ele precisa amar. Ele vai passar por situações que vai levar ele a odiar o irmão, que vai levar ele, talvez, a ter raiva do irmão, e ele não pode partir por esse caminho. Por quê? Porque ele é antídoto através do amor. Ele é a resposta a isso. Ele não é a intensidade ou a consequência ou a ocasião disso. Não, ele é a resposta disso. Então, se o mundo vem com violência, ele não vai com violência, ele vai com amor, porque o amor é antídoto. Nós vamos vencer com amando, nós vamos vencer liberando amor, nós vamos vencer com esse antídoto que é o amor em Cristo Jesus, porque se eu amo a Deus, eu preciso amar também o meu irmão. Encerrando assim o bloco 2, o amor é antídoto, um bloco poderoso, assim tal qual foi o primeiro bloco. E o terceiro tópico, meus irmãos, é algo realmente abençoado. Vencendo o mal com o bem. Olha só que coisa extraordinária. E quando eu olho esse tema, vencendo o mal com o bem, irmã Rosemar, eu fico olhando. Às vezes parece que nós temos as ferramentas mais frágeis. Às vezes parece que nós temos as ferramentas mais fracas. Às vezes parece que nós temos as ferramentas insuficientes. Mas não. Nós vamos aprender no tópico 3 e nessa lição como um todo que, ainda que o nosso inimigo venha armado de todas as frentes, quando eu amo, o amor é a ferramenta mais poderosa que vence todo mal. É isso, irmão Felipe, coisa linda, né? Vencer o mal com o bem, sempre o bem, né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, né? A maioria das pessoas tem a filosofia de pagar com a mesma moeda, né? Fez, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Mas a gente sabe que nós, quanto cristãos, não fazemos isso, né? Então, você, adolescente, já sabe, tenta conversar, tenta dialogar, tenta fazer as pazes para que você possa estar bem, né? Porque até essa questão de pagar o mal, sempre temos que pagar o mal com o bem, temos que ter cuidado até mesmo nessa questão, porque as nossas orações ela tem que ser recebidas diante de Deus, nós temos que estar tudo em paz, com os nossos irmãos. Nós sabemos que é evidente que isso exige amor, né? Pois a tendência, sempre quando alguém faz algo de mal conosco, a tendência do homem em si é reagir, né? Mas nós somos filhos de Deus, nós temos amor de Deus no nosso coração, nós somos diferentes. Oh, glória a Deus! Então, nós somos chamados para ser uma geração separada. Você, adolescente, é uma geração separada que segue os princípios do reino de Deus. Então, você vai sempre vencer o mal com o bem. Né? Quando amamos nossos inimigos, nós lembramos que também são pessoas como nós, que elas precisam de Jesus. Então, nós temos que mostrar a ela. E tem muitas daquelas pessoas que dizem assim, poxa vida, eu fiz algo com aquela pessoa e aquela pessoa teve uma atitude tão diferente, né? Não pagou com a mesma moeda, como o mundo aí diz, né? Então, é tão lindo. Seja pessoa cristã ou não cristão, mas ter essa atitude de pagar sempre o mal com o bem, porque isso aí prevalece para toda a nossa vida. Quando nós escolhemos abençoar em vez de amaldiçoar, né, e orar por quem nos faz mal, né, nós estamos vencendo aí o pecado. Como é que pode, irmã Rosimar? Você está pedindo que eu ore por uma pessoa que me faz mal? Sim, sim, adolescente. É importante quando a gente ora por aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Podemos demonstrar o amor cristão através de muitas coisas. Uma delas é a nossa atitude. Quando nós
agimos de diferente forma com uma pessoa, a pessoa vai ver aqui, poxa vida, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, apresentou uma atitude diferenciada, é um cristão realmente. As nossas atitudes, elas refletem quem nós somos, né? Então, nós sabemos aí que o perdão, ele abre possibilidades, né? Que o ressentimento e o afastamento fecham para sempre. Então, o perdão, ele é a chave. E assim como Deus nos capacita, nos dá o Espírito Santo de Deus na medida em que nós aprendemos a nos amar em Cristo, que sabe quais são os caminhos que nós temos a seguir. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa força, essa atitude de sempre agir, de sempre vencer o mal com o bem. Então, o perdão, ele é um mandamento. Nós devemos perdoar todas as pessoas que nos fazem mal, inclusive orar por ela. Nós vemos aí alguns atos de misericórdia, né? Nós vemos aí a questão, vamos falar um pouco sobre a questão da empatia, que é uma das coisas que estão sendo comentada hoje, eu acho que de uma forma até global, a falta da empatia. É importante quando alguém age de determinadas agiu diferente do que é realmente vencer o mal com o bem. Então, você faz a diferença no mundo que está vivendo aí, sem empatia, de se colocar no lugar do outro. É tão importante quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Assim, poxa vida, eu posso mudar, eu posso fazer a diferença, né? Então, a compaixão, amados, por sua vez, vai um pouco além, pois possui o elemento adicional da ação. Eu quero me colocar no lugar do outro, eu quero fazer a diferença. Então, nós sabemos aí que essa atitude, ela alivia, sim, o sofrimento do outro, quando a gente age também dessa forma. Então, nós vemos aí alguns atos de misericórdia, nós vemos aí a questão da empatia, nós temos também a questão de ser misericordioso com o nosso próximo, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós, né? Mas é muito importante quando nós demonstramos ser misericordioso também. Então, nós sabemos que a bondade também é um ato de misericórdia, né? É uma qualidade a qual todos nós deveremos ter, a bondade. E, através dela, nós vemos aqui a nossa própria lição, ela fala que é muito importante a bondade, acreditar nas pessoas. Quem é bom tem a alma nobre. É tão bom a gente sempre confiar, né? Dar um ato de confiança, de bondade. Por quê? Porque nós sabemos que é muito bom quando as pessoas são amáveis conosco, como nós também podemos também ser amáveis, ser bondoso, demonstrar bondade com outras pessoas. Então, o amor de Deus, ele nos dá esses atos de misericórdia, né? Nós temos essa questão da empatia, nós temos a questão da bondade, né? Que uma pessoa bondosa está sempre procurando um jeito de ajudar a outra. Eu acho muito lindo isso, né? Quando uma pessoa bondosa, ela demonstra porque você observa isso na pessoa. Está ali sempre querendo ajudar, de querer orientar. Isso é lindo, isso aí é o amor de Deus sendo transbordado, sendo manifestado de uma forma, gente. Irmãos, é muito lindo isso. É verdade, irmã Rosimar. Eu acho que nós temos todos os dias uma oportunidade. Todo dia nós temos uma oportunidade de poder exercer o amor na prática, né, mediante essas características, mediante esses princípios como cristão, demonstrando como cristão, perdoando, praticando a bondade, sendo misericordioso, que são marcas de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão e de um verdadeiro filho de Deus. Todos os dias. Eu saio para trabalhar, eu estou em casa, com a minha esposa, com a minha família, você com seu pai, o adolescente, no caso, com o pai, com a mãe, na escola, na rua, no ônibus. Nós temos a oportunidade de exercer o amor de Deus todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade para nós exercermos o amor de Deus. E é muito interessante, eu já até que vai falar um pouco mais sobre isso, mas na minha participação aqui eu queria destacar a questão
da misericórdia, por exemplo, porque nós, no âmbito de igreja, né, nas atividades espirituais, nós ouvimos muito sempre isso, né? Graça e misericórdia. Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E aí, para deixar algo muito claro, até para você, professor, direcionar para o seu aluno, a gente sempre ouviu, e é muito fácil, o conceito de graça. Eu acho que até um adolescente sabe sobre isso, né? O que é graça? Favor imerecido. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Olha só que interessante. Graça, eu não mereço, mas eu recebo. O aluno pergunta para o aluno qual é o conceito de misericórdia. O conceito mais prático de misericórdia de Deus para conosco é que, se a graça é eu receber o que eu não mereço, a misericórdia de Deus para comigo é eu não receber o que eu mereço. O que eu mereço é a condenação. Eu não mereço condenação. Eu recebo libertação. Então, eu mereço condenação, mas recebo libertação. Eu mereço, por exemplo, a ira de Deus sobre mim. Mas o que é que eu recebo? Eu recebo a justificação de Deus sobre a minha vida. Então, eu vou receber sempre da misericórdia de Deus, eu vou deixar de receber o que eu mereço, e em contrapartida, ele vai me dar, mediante a isso, a graça, aquilo que eu não mereço. Então, olha a coisa extraordinária, olha a coisa grandiosa. Você, professor, transmite isso para o seu precioso aluno, que ser misericordioso ou exercer um ato de misericórdia, que é uma das atitudes de quem segue a Cristo, de quem segue ao Senhor, de quem ama de verdade, é justamente você poder não dar para a pessoa o que ela merece e dar justamente o que ela não merece. Como assim, irmão Felipe? Por exemplo, alguém, na rua, um adolescente, xinga o adolescente, chama um palavrão com o adolescente. Porque eu, por exemplo, na minha escola, quando eu era adolescente, quando eu estudava na minha escola, o que eu mais ouvia era palavrões, era conversas torpes, era, inclusive, como crente, eu fui até ofendido algumas vezes. Então, uma pessoa dessa, na prática, na lógica do mundo, o que é que ela merece? Ela merece ser xingada, como a irmã Rosimar falou, ela merece a gente pagar na mesma moeda, xingar ela, criticar ela, falar mal dela. Então, é o que ela merece. Só que eu não vou dar o que ela merece, porque eu tenho um antídoto, eu tenho uma resposta a isso. Eu vou refrear a minha língua, eu não vou dar o que ela merece e vou liberar para o que ela não merece, que é o quê? É o amor, é o perdão. Então, olha que coisa extraordinária. Olha o papel da igreja, o papel do adolescente quanto igreja na sua individualidade, na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, na faculdade, na verdade, já é jovem, né? Então, lá na escola, lá na rua, na atividade física. Então, olha só que coisa poderosa. Então, transmita para o seu aluno, caro professor, para ele seguir os princípios do reino sempre. Sempre. Felipe, o que é que, se eu pudesse dar um conselho para o meu aluno, o que é que eu daria nessa lição principal, nessa lição de número 8? Segue sempre os princípios do reino. Não segue os princípios do mundo, não segue os seus princípios, não segue os princípios do reino. Realmente, a ira vem, a raiva vem, mas eu não sigo os meus princípios, eu não sigo os princípios do mundo, eu sigo os princípios do reino. Eu quero que os princípios do reino me orientem a fazer? Perdoar, ser misericordioso, ser bondoso, ser gracioso. Então, nós temos em nossa mão a ferramenta mais poderosa, que é o amor. Irmão, o amor vence todo mal. Não há mal que subsista, que prevaleça com o amor. E a maior prova disso é Jesus. Jesus venceu através do amor. Jesus venceu a coroa de espinho pelo amor. Jesus venceu as chicotadas pelo amor. Jesus venceu os pregos nas suas mãos pelo amor. Jesus venceu os malfeitores pelo amor. Cuspiram nele, ele venceu pelo amor. Bateram nele, ele venceu. Traíram, o amigo traiu ele venceu pelo amor. Então, segue os princípios do reino. E os princípios do reino vai sempre nos orientar e nos mandar amar, exercendo e tendo a atitude todos os dias de amar o nosso próximo e transmitir Cristo através do amor, até porque a essência de Cristo é o amor. Nisso a gente vê a diferença do amor de Deus para o amor do mundo, né? Que o amor do mundo, ele sempre espera algo em troca. Você É a questão da reciprocidade.
né, irmão? É muito comum a gente falar. É recíproco, a reciprocidade. É, É exatamente. verdade. Mas a gente vê que o amor de Deus ele não é assim, você não dá esperando receber algo em troca. Você tem que dar para dar. Simplesmente você tem que se doar, Em né? troca é importante. Se dá em troca, você não tem que esperar nada, nenhum retorno daquilo que você dá, né? É totalmente diferente do que o mundo prega. Então, nós temos que realmente deixar esse sentimento do amor de Deus entrar na nossa vida e exercer esse hábito de amar, né? Porque a questão do amor de Deus é você escolher, é a questão de fé, você tomar a decisão de amar e exercer esse hábito de estar amando a cada dia, né? Amar com as palavras, falar palavras para as pessoas, se a pessoa estiver precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, né? Que você deixe Jesus usar os seus lábios para abençoar, né? Para curar, quem sabe, né? Para edificar alguém. Muitas vezes, tem muitas pessoas, hoje, no mundo que a gente está vivendo, muitas pessoas precisam. As doenças da mente estão aí, e as pessoas precisam ouvir palavras de carinho, palavras que levantem a sua estima, né? Que elevem a sua estima para que elas possam se sentir melhor. Mas deixe também ser usado pelo Espírito Santo, porque também não basta a gente falar da boca para fora, né? Então, aquela tecla que eu sempre bato, tanto aqui quanto na minha classe da escola dominical, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de buscar, de orar e de buscar o Espírito Santo, né? Quando a gente faz, deixa se inundar por esse amor e faz com que esse amor transborde em nossa vida, né? Através da palavra de Deus e do Espírito Santo que nos usa, as pessoas vão ser tocadas por qualquer palavra que nós falamos. Até se a gente disser para uma pessoa que ela é linda, você vai ver que vai ser, não é só a palavra de ser linda. Você é uma pessoa abençoada. Aquilo vai trazer uma restauração para a vida de certas pessoas que você não tem noção. Então, para você ter noção como o amor de Deus, ele parece simples, mas é uma coisa tão grande, né? Que abrange tantas áreas da nossa vida que se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. É isso mesmo, Ramona. O que seria de nós se não fosse esse amor tão lindo de Deus por nós, né? Nós sabemos que, para que eu possa concluir aqui com vocês, que o bem é mais forte que o mal, sempre. Sempre o bem ele permanece, né? Então não podemos deixar que a maldade ela prevaleça em nossas vidas e na vida de ninguém. Vamos fazer sempre o bem e não o mal, escolhendo sempre o bem, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele sempre vai nos orientar para o caminho do bem. Então, você, adolescente, reflita nesta aula. Escolha sempre pagar o mal com o bem, porque assim você vai estar refletindo o amor de Deus, porque o amor de Deus ele reflete em nós. Se nós assim estivermos com essas atitudes de escolher amar, eu escolho amar, é a minha atitude. É muito lindo para você, adolescente. Que Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, o mal pode ser tão grande como o gigante Golias, mas basta o amor do tamanho de uma pequena pedra que derruba qualquer gigante, qualquer mal, porque como Rosimar falou bem, o amor sempre vencerá o mal, porque por mais que o mal pareça ser maior, uma pequena medida de amor é suficiente para vencer todo o mal. Imagina só nós que temos Cristo Jesus, que transbordamos em amor, né? E para encerrar, eu poderia dizer que a caminhada cristã, nós temos, é como que um pote, um tesouro que somos nós, que temos Cristo, até porque Paulo mesmo diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro em nós mesmos, então é como se nós fôssemos um pote onde o Senhor depositou em nós o Espírito Santo, que nos encheu de amor. Só não libera e não dar amor, não tem Cristo. Tem Cristo, tem amor transbordante e inesgotável para liberar todos os dias.
O amor nos conduz à empatia e à compaixão. E através da prática do bem, da bondade, do perdão e da misericórdia, vamos vencer o mal e testemunhar o amor de Cristo a este mundo. Que Deus abençoe, caro professor, que Deus abençoe você, pai, você, mãe, você, aluno, e você, amante também da EBD, que está conosco. Essa foi mais uma lição, hoje lição de número 8, mais uma lição poderosa, o mandamento do amor ao próximo, o mandamento do Senhor presente no Antigo e no Novo Testamento. O Senhor nos manda amar, e que nós possamos, como a irmã Osmar falou, possamos escolher, decidir amar, porque é isso que o Senhor quer de nós, e é assim que nós vamos chegar no céu. Que bom estar com vocês mais uma vez, caras professoras Rosimar e Hanani, é muito bom sempre aprender e ouvir a palavra de Deus através da vida de cada uma de vocês, e já aqui encerrando nesse podcast abençoado, e até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Já queria saudar aí e despedir aí da nossa mesa abençoada com as professoras Rosimar e Hanani. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus alunos, sua aula, e que o amor de Deus seja transmitido não só pelas suas palavras, mas também através da sua vida, né, para os seus alunos, porque a gente testifica muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Quando a gente fala, é o exemplo, né? Então, que Deus os abençoe. Se Deus quiser, estaremos na próxima oportunidade falando mais, aprendendo mais do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanani, um prazer estar aqui por esta aula tão abençoada, tão maravilhosa. Você, aluna, você, professor, medite, que o aluno possa saber que o amor, todos nós, né? Que o amor, ele vence tudo. Então, eu escolho amar. Que Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, você, professor, uma aula abençoada que o Espírito Santo te inspira e vai te inspirar uma vez mais, e com certeza será a bênção do céu. Amor, né? Uma palavra tão pequena, mas o maior sentimento de todos, que possamos amar sempre e testificar Cristo através disso. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.